celular, né? Na entrada querendo entrar Sofrida. e se fazendo Na de entrada boazinha. querendo entrar isso, tipo aí. Nós temos muito isso aqui na Terra também, né? Ah, a gente é um fingidor, né? A gente não mostra o que é Desse realmente. jeito, A gente não mostra o que muitas é das vezes realmente, não não. pode, né? É, porque a gente gosta mais de mostrar só o nosso lado bonito, né? Fingir, né? O lado feio a gente vigia para não escapulir. É verdade. Eu conversei com a minha mãe essa semana, ela falou: Nossa, eu vou colocar o relógio para despertar, não vou perder mais, mas ela andava muito sonolenta. Ah, É, ela não tá com a minha mãe, não tá com problema, o problema de saúde dela ah, tá difícil de detectar. Ela faz um exame, dá normal, mas ela continua sentindo fraqueza, muita sonolência. Agora marcou uma ressonância magnética para ela ah. e lá o laboratório já desmarcou 4 vezes. Aí agora essa semana nós mudou para outro laboratório para fazer a ressonância, porque lá desmarcou esse tanto de vez, né? E semana que vem nós vamos fazer essa ressonância para tirar todas as dúvidas mesmo. O que está acontecendo com ela? É o Ah, que está acontecendo, o que está acontecendo. A minha mãe falou que não escutou o barulho da mensagem mais, a hora que eu liguei para ela, o barulho da mensagem lá no telefone dela, da mensagem do ah, link. ah. Ela me Fala, tá falou que não doido. tinha. Eu falei, não, mas o Odilon mandou, porque chegou no meu aqui. Ó, agora Ah, ela entrou. entrou. Dona Lalinha, bom dia. Seu microfone está desligado. Mas seja bem-vinda na nossa aula desta manhã. Muita paz para todos nós. Depois, quando o seu Sebastião aparecer por aí, a senhora pede para ela ligar seu microfone que está fora. Está desligado. Muito bem. Então, acho que a gente já pode começar então, né? Já estamos passando um pouquinho do horário até. Isso. Agora é 8h36. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, essa manhã de sábado. E como de costume, a gente faz uma oração. Agradeço a Deus, agradeço a espiritualidade amiga, agradeço aos nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado nos orientando, aqueles que vieram nos auxiliar nesse aprendizado, aqueles que vieram também aprender conosco. A Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho, que nós possamos nesta manhã de sábado interiorizar esses ensinamentos de maneira que nos leve à busca da transformação interior, da reforma íntima, para melhor nos conduzir em nossa missão aqui na Terra de mudança, de aprender a amar, de aprender a servir ao seu Evangelho, Senhor. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Dona Larinha, eu não sei se passaram para a senhora aí, mas eu coloquei o vídeo no YouTube, né, da aula anterior, que era sobre o vampiro, o nome até do título, né, o capítulo 31. Nós estamos na aula número 29, capítulo 31. Vou dar só uma recordadazinha dele, para a gente passar pro capítulo 32, então. Então, esse capítulo 31, ele relata o dia que o André Luiz estava trabalhando, né, em companhia de uma senhora que era atendente lá nos pavilhões lá, e
de atendimento, né? As pessoas que vieram do umbral, e uma pessoa aproximou assim da Narcisa, que é quem estava acompanhando o André Luiz nesse trabalho, e bastante assim assustado até, né? e, e ela perguntou: o que que é Justino? Qual que é a sua mensagem? Então ele respondeu aflito que tinha uma mulher infeliz pedindo socorro no portão principal, queria entrar. E, e ela falou: mas por que você não atendeu? Aí ele falou: não, é que eu tenho ordem de não fazer, não atender, porque ela apresentava muitos pontos negros no corpo espiritual dela. Aí ela ficou assustada, Narcisa, e falou: não, que me disse, sim senhora, então é um caso muito grave, vamos juntos lá, né, ver o que está acontecendo. Então se dirigiram lá e ela viu a mulher, e ela estava assim numa situação assim bastante, apresentava assim, bastante sofrimento, pedindo ajuda, né, chamando eles assim pelo nome de filhos de Deus. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa ter a paz que eu desejo? E falando, né, como se fosse uma pessoa do bem e tal. E daí a Narcisa falou para ele, né, para o André Luiz: não está vendo os pontos negros? Não, ele respondeu. Ele não conseguia perceber a mesma coisa que a Narcisa percebeu. Então essa percepção no mundo espiritual, ela é variável de acordo com o nível intelectual, com a técnica, com o aprimoramento de cada espírito. Então, o vigia, que é o Justino, ele via a mulher com os pontos negros. A Narcisa também via, né? Mais ou menos. Já o André Luiz não conseguia perceber, dado a sintonia em que se encontrava cada espírito. Então, quando nós estamos no plano espiritual, o que nós temos, né? Até um pouquinho antes da nossa aula, nós estávamos conversando aqui, o Cristiano e eu, e nós estávamos lembrando, né, que aqui na Terra a gente finge, né? Nós não mostramos que nós somos. Agora lá no plano espiritual, principalmente os espíritos de nível mais elevado, eles conseguem perceber o que somos. Então não conseguimos ocultar dele as nossas más intenções, as nossas boas intenções. A gente mostra o que somos. Então ela via os pontos negros nele, na mulher. E, e ela falou que poderia abrir se tivesse na mão dela, mas ela não poderia abrir porque aquela situação ela precisava consultar alguém superior, né? Daí ela entrou nas câmaras de retificação e ele foi junto. Aí chegou lá, ele encontrou com o irmão Paulo, que é um orientador dos vigilantes, e ela caminhou para recém-chegada e falou: olha, essa mulher não pode entrar, ela não pode receber o nosso socorro por enquanto. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tem visto até hoje e é preciso entregá-la à própria sorte. O André Luiz se sentiu assim escandalizado. Como não atender uma pessoa, né, que está pedindo socorro, está falando em nome de Deus, né? Por mais que ela tenha errado, né, por que ele não pode ser atendido? Até a Narcisa ficou assim comovida com a situação da mulher e falou: mas irmão Paulo, né, não tem como a gente acolher ela, eu prometo que fica numa área reservada lá das câmaras, eu mesmo me prontifico a atender ela e ajudar. E, e aí ele notou: mas você já notou os pontos negros? Ela falou: sim, eu percebi que ela tem pontos negros. E ele falou: você contou os números de ponto? Conte as manchas pretas. Ela falou: números são 58. E daí, com paciência, com amor, até o irmão Paulo explicou para ela: pois é, esses pontos negros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, veja a imagem mental de uma criancinha aniquilada por golpes esmagadores, outras por asfixia. Então, essa senhora foi uma profissional da ginecologia,
quando encarnada. E a pretexto de aliviar as consciências alheias, ela se entregava a esses crimes nefandos. Então, pelo que dá para entender aqui, né, não era nem uma questão de aborto, mas questão mesmo de assassinar crianças que recém-nascidas, né, pelo que está dito aqui. Né. Antigamente existia mesmo essas questões, né, de crianças que eram assassinadas. Até tem relatos em algumas partes do mundo, pessoas que cemitérios, né, clandestinos, que se encontram dessas instituições que matavam crianças. Então, André Luiz também ficou assim bem sensibilizado, até porque quando encarnado ele exercia medicina e, e às vezes, né, tinha necessidade, né, de escolher entre a vida da mulher ou da criança, né, mas não no caso assim de assassinato mesmo. Né, isso ele nunca presenciou. Então a Narcisa, ainda assim, né, mesmo assim, ela disse que poderia ficar com ela, mas o irmão Paulo falou, não, infelizmente nós não podemos ficar. Mas vamos buscar uma prova com ela, né? Por que ela não pode ficar aqui? Então chegou perto dela e perguntou, então irmã, o que é que você deseja? Qual socorro que você deseja? E ela, socorro, socorro, né? Ela, mas minha amiga, é preciso aceitar o sofrimento retificador. Quantas vezes você tirou a vida, né, de crianças, de bebezinhos frágeis, que iam à luta, né, que seriam reencarnações para, com a permissão de Deus, né, que você cortou a vida desse entezinho. Aí quando ela ouviu isso, ela se encheu de ódio, assim, mudou até o semblante dela. Aquela pessoa lacrimosa, pedindo socorro, se tornou uma pessoa assim muito irada. E quem me atribuiu essa infâmia? Quem colocou essa mentira para mim? Minha consciência está tranquila, canalha. E já começou a xingar o irmão Paulo. Eu dediquei a minha existência inteira aqui na Terra auxiliando a maternidade. Fui caridosa, fui crente, fui boa, fui pura. Aí começou a se autoelogiar, né? E aí o irmão Paulo falou, infelizmente você ainda não está preparada. Você ainda não recebeu o mesmo benefício do remorso. E primeiro você vai ter que abrir a sua alma a Deus, né, ao arrependimento, ao remorso, à oração. Aí depois sim você nos procure que você terá o seu local, a sua recepção aqui. Ela, ainda muito irada, falou, demônio, feiticeiro, seguidor do Satã, nunca mais voltarei por aqui. E foi embora esperando, né, o céu que ela acreditava ser merecedora. Então ele falou para ela, você pode se retirar, né, que aqui não tem o céu que você deseja. E quando você tiver boa vontade de servir e de ajudar e de se melhorar, volte aqui. Ela falou, não pedi nenhum remédio, nem serviço, estou procurando paraíso que eu fiz por merecer, porque eu pratiquei boas obras. E com muita cólera, ela se afastou e foi embora. Então esse foi o caso do vampiro, que ela falou, né? Observaram o vampiro, né? O vampiro é assim mesmo, ele finge o que não é, né? Ele cria um inferno para si achando que está procurando o céu. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com as boas ou com as más aparências. A gente precisa ter o princípio de caridade, mas precisamos também entender que nem sempre a pessoa que necessita da ajuda está em condições de ser ajudada. Naquele momento ela não estava preparada ainda. E com isso então nós vamos para o próximo capítulo. É o capítulo 32, que é Notícias da Veneranda. Notícias de Veneranda. Nesse capítulo é uma... Lá no início, né, do nosso lar, logo que André Luiz chegou,
foi descrito por ele como é que era o nosso lar, né? As organizações, a vegetação, os locais, né, de encontros, as ruas, os ministérios. Nós fizemos uma espécie de passeio turístico, né, falando sobre o nosso lar. Essas notícias da Veneranda também ela fala sobre uma outra parte do nosso lar, que é a parte de educação, de estudo, esclarecimento que tem no nosso lar. E aqui então ele descreve que nesse local foi construído assim um local para estudo, mas tudo em consonância, em equilíbrio com a natureza. Então existe um verdadeiro castelo de vegetação, né? Então é criado com a própria vegetação. Eles criaram assim, alguns recantos, alguns locais em formato de uma estrela, e as pessoas ali se reúnem, né, numerosas classes de aprendizado com 5 instrutores diferentes. Então foram inspirados, né, nas viagens, né, e naquelas caminhadas que Jesus fez aqui na Terra, onde ele estava sempre em contato com a natureza, auxiliando as pessoas, né, e orientando. E dessa forma, então, que foi criado esse castelo de educação. Então, chama Parques de Educação do Esclarecimento, e em formato de estrela. Muito bem. Então, aqui ele fala assim, né, sobre esse local, e diz que ali as pessoas se reúnem, né, tem 5 instrutores, e a comunicação nesses castelos de educação, ela é feita por alguns equipamentos, né, que nessa época, 1941, ainda nem tinha muito conhecimento da tecnologia que nós temos hoje, mas existia essa comunicação através de vídeos, através de equipamentos eletrônicos, que todos poderiam ter acesso às informações, às orientações desses salões verdes de educação. E os mobiliários eram todos feitos de acordo com a natureza, né? Tinham grandes recintos, né? Pareciam com as faculdades, a Universidade da Terra, só que muito mais bonito, muito mais de conformidade com a natureza. São salões naturais. Então lembrava assim aqueles momentos onde Jesus passava nos montes, nas praias, ensinando as pessoas. Então essa é a descrição dos castelos, né? Do castelo de ensinamento, que diz que tinha capacidade para 30 mil pessoas. 30 mil pessoas se acomodavam ali para receber as orientações. E esse castelo já tinha mais de 200 anos de existência ali no nosso lar. Lembrou também que a veneranda, né, que era responsável por esse local aí, ela já acumulava 1 milhão de horas de trabalho útil. Então ela tinha, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Era uma trabalhadora ativa do nosso lar. E teve até uma época que ela recebeu uma menção honrosa, que na modéstia que ela tinha, ela ficou muito constrangida e até deixou o troféu lá, né? Que ela disse que esse trabalho que ela fazia era um trabalho, não entender, era um trabalho comum que necessitava mesmo de fazer. Muito bem. Aí vamos para o capítulo número 33. No capítulo 33, o título é Curiosas Observações. São algumas reflexões de André Luiz. Eles estavam próximo da meia-noite, e daí eles foram para os portões das câmaras
para guardar os samaritanos. Os samaritanos era aquela equipe de trabalhadores que iam para um umbral recolher aqueles espíritos que já estavam em condições um pouquinho melhores para serem acolhidos em nosso lar. Então eles foram lá para receber. Então, enquanto ele passava assim, né, pelos locais, ele observando, né, o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras, folhas, né, e as câmaras, né, ele observava tudo com muita curiosidade, como é que eram as acomodações na, do nosso lar. Enquanto ele ia fazendo, observando, ele refletindo sobre ele mesmo, né? No início aqui tem até uma reflexão, né, dele aqui. Ele dizia assim que ele muito amara a esposa, né, companheira de lutas. Ele sempre dispensou assim muita ternura aos filhinhos, mas quando ele faz um exame assim mais aprofundado da vida dele mesmo, ele reconhecia que não teria criado nada sólido e útil no espírito dos seus familiares. Quer dizer, ele foi um pai assim zeloso, uma pessoa que cumpria com seus deveres diante da sociedade, mas era um pouco descuidado com a família, né? Ele não tinha, não guardava em suas lembranças a, a, os ensinamentos de maior valor para a família. Que agora que ele estava no nosso lar e percebia as necessidades que a gente tem de acumular os tesouros no céu, né, do amor, da dedicação, do servir o próximo, de ter mais cuidado, né, em acumular dentro de si os valores morais, ele percebera que ele não foi esse pai em que orientou a sua família a ser mais espiritualizada, a ser mais voltada para as questões do espírito. Então essas inquietações incomodava muito ele, né, nesses momentos assim, né? Diz aqui até que torturava ele, né? Ele amara a companheira, os filhinhos e tudo mais, mas não tinha criado assim nada sólido. E esses pensamentos ficavam sempre como que atormentando ele, veementemente, de uma forma assim irritante. Até diz aqui, né? Irritante. E, então aí ele ficava se perguntando, né? Como é que será que estaria a esposa, né? Como é que será que estaria os filhos, né? Como é que ela estava convivendo com a viuvez e os filhos com a orfandade. Enquanto ele caminhava, então, diante de um luar, né, sereno, ele fazia essas reflexões. Aí então ele percebeu que vinham, né, os samaritanos, né, vinham chegando com os socorridos, né, e mas ainda assim os pensamentos atormentavam ele. E ele se sentia assim como quem atravessa um campo, né, sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede e que não pode voltar com a intenção de abastecer-se. André Luiz, a frase que ele constrói aqui, né? Ele sentia assim que faltou fazer alguma coisa, né? E agora ele não podia corrigir isso mais, porque já passou o tempo. Enquanto ele estava na terra, enquanto ele teve a oportunidade de fazer muito, ele não fez. E agora então ele estava nessa situação. Bom, aí ele avistou então duas pessoas, né, que vinham, pareciam dois homens, semi-luminosos assim. E dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos. Então, eles vinham, né? Mas tinham alguns fios que saíam dos pés e dos braços deles. E
parecia um fantasma, assim, segundo André Luiz, é a descrição que ele fez, né, daquelas duas figuras que vinham em direção a ele como fantasma. Aí diz aqui a Narcisa: trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Então eram encarnados, né? Duas pessoas encarnadas estavam no nosso lar e como eles estavam provavelmente num estado assim que o corpo estava adormecido, eles poderiam se afastar do corpo e se apresentar ali no nosso lar com aqueles filamentos que ligavam eles ao corpo físico. Muito bem. Então eram auxiliares. Mais à frente, então, eles começam então a perceber os samaritanos chegando do umbral, carregando as macas. É uma curiosidade que também tinham alguns animais, né? Tinha um cachorro, tinha uns pássaros voando sobre a cabeça do samaritano, né? E, e esses animais eles iam fazendo assim grande barulho, né? Latindo e tal, né? Os cachorros, né? E E acima, uns animais assim de uma coloração um pouco mais escura, que lembram muito os nossos carniceiros aqui da terra, né? Urubu, esses aí. E eles se alimentavam de formas pensamentos que saíam daqueles espíritos que vinham do umbral. Formas pensamento é aqueles pensamentos que a gente emite que são pensamentos negativos, seja ele de ódio ou de reclamação, de sofrimento intenso. Então eles geram energias mais densas. E essas energias que trazem, leva-se grande prejuízo às pessoas, né, que estão encarnadas. Então essas formas de pensamento, esses pássaros devoravam essas formas de pensamento. Então eles eram como carniceiros aqui da terra, né, que não promove a limpeza no campo e tal, né? Então no plano espiritual também havia esses animais encarregados dessa limpeza dessas energias mais densas. É uma curiosidade interessante. Dona Lalinha, a senhora quer falar alguma coisa? Agora seu microfone está aberto. Uhum. Seu Não, por Sebastião também enquanto ainda não. Pode chegou. continuar. Agora a senhora já pode falar. Autorizaram a senhora a falar aí. A senhora, Pode, acho, pode continuar. Eu estou gostando muito. então, essa curiosidade é interessante, né? A gente vê então seguia 6 grandes carros formando diligência e precedido de matilhas de cães alegres e barulhentos, é a descrição que diz aqui. Eram tirados por animais que mesmo de longe me pareceram igual aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima do carro, produzindo ruídos singulares. Então essas aves eram as aves então encarregadas da limpeza, né, desse campo psíquico criado por esses espíritos que ainda estavam envolvidos, muito dele com grande sofrimento, outros ainda com ressentimento, com mágoa, né? E, e eles auxiliavam, né? Todos os animais ali tinham então uma finalidade útil, até mesmo de fornecer calor para aquelas pessoas, né, que estavam chegando ali. E aqui, ó, diz aqui, ó, devoravam as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, os pássaros, eles estavam ali para promover essa limpeza. Muito bem. Aí diz aqui, né, servidores movimentavam-se apressados, né? Então, alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se como humildes e resignação.
Outros, todavia, o reclamavam em altas vozes. André Luiz. Então, aqueles enfermos que estavam chegando, né? Tinha de tudo ali, né? Tinha aqueles mais calmos, né? Que estavam pacientemente aguardando ser atendido. Outros impacientes, gritando, vociferando, enfim, eram irmãos, né, em situação de penúria, em situação de sofrimento, que estavam ali. Muito bem, esse foi o capítulo 33. Aí nós vamos agora para o capítulo 34. Como é que está o nosso horário aqui? 9 horas. Muito bem. Então, no capítulo 34, ele fala sobre os recém-chegados do umbral. Então, logo que eles chegaram então, na Câmara de Retificação, né, amparado pelos samaritanos, ele notou que tinha pessoas, né, precisando de socorro, e André Luiz se oferecendo para ajudar aqui e ali, né? E então ele notou uma senhora que desceu do último carro, assim, com muita dificuldade, e ela exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me pelo amor de Deus." E então ele aproximou e ela se benzia e falava assim: "Cruz, credo, cruz, credo. Graças à providência divina eu me afastei do purgatório. Ah, que malditos demônios que lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram." E ele ficou curioso, né, de ouvir aquela mulher falando sobre o inferno, sobre o purgatório. E para ela parecia assim uma pessoa até que, apesar do susto, né, que ela demonstrava ter, do medo, do terror, ela até parecia calma e ajuizada naquele momento. E ele perguntou assim: "Vem assim, você, da onde que você está vindo? Está vindo de muito longe?" E aí ela começou então a se explicar. "Ixi, vim de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente, como sincera devota, mas quem pode com as artes do Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio implorei proteção aos arcanjos celestes e os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros, aliás, para a celebração de missas mensais para o meu descanso. Essa era a senhora recém-chegada no umbral, né? Ela deixou pagamento para que as pessoas rezassem por ela para que ela não caísse nas mãos dos demônios. E então André Luiz achou assim interessante aquelas observações, aquelas questões, né, que ela estava colocando. Mas aí ela diz assim: quando estive na Terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que nunca que nenhum de nós está assim livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina. Então ela não era uma pessoa tão boazinha assim, ó. Ela tinha escravos e aplicava disciplinas nos escravos, quer dizer, ela torturava os escravos. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Ela é uma pessoa bastante malvada, né? Com os escravos que ela tinha. E separar que ela também conta que ela
separava as mães, né, dos filhos para poder vender. Ela às vezes ela sentia assim a consciência dizer alguma coisa, que ela não estava fazendo a coisa muito certa, mas daí ela ia lá, confessava, ó, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais. Então, confessou, né? Tá tudo bem, tá? Acabou então o pecado. Porque recebendo a absolvição no confessionário, ingerindo a sagrada partícula, né, estava novamente em dia com os meus deveres para com o mundo e para com Deus. Então, na ignorância dela, ela achava que, cumprindo aqueles ritos, né, da religião dela, né, pelo que dá para entender aqui, que era católica, pagando, né, os, as missas e tudo mais, ela, ela estava tudo bem. E daí então a André Luiz ficou um tanto quanto escandalizado com isso e falou: minha irmã, essa razão da paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Aí quando ela ouviu isso, ela bateu o pé assim de forma assim autoritária e falou para o André Luiz de forma assim bem irritada: isso aqui não. Escravo é escravo. Se assim não for, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispo, quanto mais em nossas fazendas, né? Até os próprios religiosos tinham escravo, por que não eles, né? Quem haveria de plantar na terra, senão eles? E creia, eu sempre lhe concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Ainda achava que era boazinha, ó. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas senão para cumprir minhas ordens. O padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo. Olha de onde nascem os preconceitos, né? Da época da escravidão, que eles se achavam melhor os brancos do que os negros. Nascido exclusivamente para servir a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenho dúvida. Escravos são seres perversos, filhos do Satã. Chego a admirar-me da paciência com quem tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí daí quase inesperadamente do corpo por haver me chocado a determinação da princesa liberando esses bandidos. Então ela ficou chocada quando a princesa Isabel deu a alforria, né, aos escravos, a liberdade. E assim ela vai narrando, né, que ela nessa época, né, em 1888, que ela desencarnou e chegou lá no plano espiritual. Desde então ela estava presa lá no umbral por conta nessas reuniões infernais, né, o purgatório, que ela entendia que era o purgatório. Só naquele momento em que ela tinha sido resgatada para receber a ajuda. E então a Narcisa começou a chamar também a atenção do André, né, Luiz, porque falou que ele estava perdendo tempo também, né, que ele precisava ajudar mais ali, né, naquele momento. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio aos doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Então, cuidado, né, com essas informações todas, né? As informações são úteis, né, dentro de certos limites, né, não só pela curiosidade. Então ele foi chamado a atenção nesse momento. Mas é interessante essa parte, né, para a gente entender que às vezes, na maioria das vezes, né, a gente peca
por ignorância mesmo, né? A gente acha que está fazendo certo. Essa senhora, ela acreditava que estava fazendo o que era certo, né? Que ela estava auxiliando na obra do Senhor, né? Que ela seguia os preceitos lá da igreja, né? Com muito zelo, pagava todos em dinheiro que a igreja exigia, e por conta disso ela tinha garantido para ela o paraíso. E aí quando ela chegou lá, ela encontrou seres diabólicos que começaram a cobrar dela um comportamento melhor. Então, esse é nossa aula de hoje, né, da aula número 9. Com isso nós encerramos a aula número 9 e nós já vamos na próxima para a aula número 10. E começa no capítulo 35, encontro singular. Encontro singular. Aí daí isso a gente fala na próxima reunião. Algum comentário? Quem que quer fazer algum comentário dessas nossas reflexões desta manhã? Quais as curiosidades, né, que nós vimos, tanto na questão do vampiro, dos dois encarnados. A ignorância nos leva a isso aí, né? Isso aí é ignorância. É ignorância, coitados. Então, até que Mas ponto é culpado, hoje né? não tem essa ignorância mais. Na Igreja Católica não existe essa ignorância mais. Porque eu convivo com a Fernanda, que é a minha filha, ela é católica até você falar, chega. É católica, nada tirar do lugar. E ela só, lá na Igreja Católica, eles propagam a caridade. Vive levando cestinha básica para os meninos pobres, e lutando, assim. Não precisa ser da igreja. Agora, os crentes é diferente. Os crentes levam, é só para os deles. Se for crente, eles levam. Se não for, não leva, não. Tem prática com isso, porque eu tenho na minha família, né? A igreja do... Mas tem umas igrejas que ajudam. A igreja do meu marido é que ele frequenta quase direto. Ele é um espírita crente. Eu não entendo ele, não. Aí, uma vez tinha uma senhora passando mal lá, quem acudiu ela foi a Igreja Assembleia de Deus. E ela era da Igreja do Véu, né? Que não acorde ninguém de fora, só acorde os deles. E nem essa senhora passando mal, ninguém foi lá acudir. Quem acudiu foi a Assembleia de Deus que foi lá acudir ela nos últimos dias dela, levando comida para ela, dando banho, cuidando dela, até ela chegar no dia dela ir embora. Foi a Igreja Assembleia que ajudou. Então, tem igrejas e igrejas. Umas pregam de um jeito, outros pregam do outro, né? Porque a Igreja Católica prega muito a caridade. E faz caridade. Eu sei por causa da Fernanda, né? Fernanda é uma das de levar hóstia para os veinhos. Ela como é que chama? Ministra de Eucaristia. Ela leva hóstia para os velhinhos, que não pode ir na igreja, leva cesta básica para as pessoas que estão passando dificuldade. É dessas. Ela é carregadeira de trem. É fora do horário de serviço, tadinha. Tem dia que de noite já está levando. A alçada dela. A Igreja Católica não é desse jeito que era antigamente, né? Que a Igreja Católica era esquisito. Matava os cristãos, né? Faziam guerra, né, em nome do Cristo, né? Onde já se viu no tempo da cruzada. Teve uma época que faziam guerra em nome de Jesus, né? Aí esqueci o nome do trem, que eles matavam as pessoas que se falava cristão, que via as coisas. Era feiticeiro. Era feiticeiro, isso.
Isso aí foi na Idade Média, né? Pois é, na Inquisição, no tempo da Inquisição, né? Inquisição, é isso. Era essa peleja. Então, as coisas sempre estão melhorando. O mundo está melhorando. Sim. Melhorou muito. A gente dá para ver, eu vejo da minha encarnação para cá, quando eu era menina, até agora, tanta coisa que já mudou. O mundo está mudando muito. Em 72 anos, uns 65 anos, que até que eu entendi por gente, né? Eu lembro, mudou demais da conta. Tem mudado muito. E vai mudar mais, né? Vai mudar mais ainda, se Deus quiser. É por isso que Jesus, né, lá quando ele estava sendo crucificado, ele falou: perdoai porque eles não sabem o que faz, né? Pois Grande é. parte das coisas que a gente faz, Às vezes fazemos não por sabia ignorância. mesmo, né? É, é a ignorância que leva a fazer, às vezes, coisas equivocadas, né? O Então, mal é quando a gente já sabe que não pode fazer e continua fazendo, né? faz, né? Quando sabe que não pode, faz. É, Um dia, o meu pai sempre foi espírita. Aí um dia foi falar alguma coisa para o meu cunhado, que a minha irmã é mais velha do que eu, já tem 75 anos. Aí meu cunhado tem 78, eles eram jovens ainda. Foi falar alguma coisa para ele, falou assim, não, seu Pedro, deixa eu quieto. Não quero aprender, não, porque enquanto eu não sei, eu não estou pecando. Mas não ensina para nada para mim, é não. uma boa Né? prática, Aí né? você, mas aí você tá acomodando, menino. Não, mas eu prefiro acomodar do que pecar. É, É esse, bobo. esse a gente pode colocar talvez na condição daquele preguiçoso, né? Não quero saber, não. É, Isso ele é um funciona. acomodado, ele não queria aprender, não, porque para não pecar. É uma esperteza. É muito, como diz o Cristo, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quanto mais a gente sabe, mais conhece, mais responsabilidade nós temos de Pois mudança. é, é Verdade. desse jeito. Desse jeito. Mas então tá certo. Nós podemos Bom, foi muito boa a aula de hoje, encerrar graças a por Deus. hoje, então, né? A senhora pode fazer a oração final para nós? Posso? Então tá. Não sou boa em fazer oração, não, porque eu não tenho muita criatividade, mas eu faço. Ou E, além de tudo, sentir. eu tô com a minha memória, Odilon, Ah, tá lenta. Minha ah, memória tá lenta. é, Eu não é, lembro os nomes, não lembro os nomes, eu vou lembrar dali a uns 30 segundos. E eu ah, acho que ele deu um tombo que eu caí da cama, depois disso que eu fiquei com a memória lenta. Caí um tombo da cama esse tempo atrás, deu um galo assim que um galo gigante na minha cabeça. ah, Botei lá. Aí, tem que fazer os exames, né? Que vou ter de um dia fazer o Cristiano uma estava falando, é a ressonância, tomografia, né? Tem que fazer a tomografia, né? Para ver o que que tomografia ou ressonância da cabeça, né? ressonância, né? Então, Tá certo. é isso. Então o senhor pode fazer a oração para nós. Deus, nosso Pai, de eterna misericórdia, Jesus, governador do nosso planeta, obrigada por. Agradecemos muito por esses momentos que passamos aqui, nessa aprendizagem de hoje. E estamos aqui, Jesus, sempre lhe pedindo para que nos ilumine o nosso caminho e que não nos deixe perecer, e que cada dia mais nós possamos aprender coisas novas, coisas mais agradáveis para o nosso futuro. Neste Jesus, nós te agradecemos muito por nos dar esse momento de reunião, à distância que seja, mas reunindo a nós para que possamos aprender pouquinha coisa da história da vossa misericórdia.
Obrigada, Mestre Jesus. Nós vos agradecemos a todas as entidades que por aqui passaram e pedimos misericórdia para todos que estão em necessidade e esperamos que no próximo sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui reunidos em seu nome, Mestre Jesus, nesse mesmo horário. Assim, se Deus permitir, que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Gratidão a Muita todos. gratidão. Bom final de semana. Boa semana. Obrigada. Muita paz. Deus abençoe a todos Muita nós. paz. Amém. Deus abençoe vocês todos também. Gratidão. Até a próxima.